uma pequena cidade do Missouri, uma menina de apenas 9 anos acreditava estar completamente segura dentro de casa. Sua mãe havia saído para trabalhar e ela ficou sob os cuidados de alguém em quem a família confiava. Mas, antes do amanhecer, Rowan Ford desapareceu sem deixar rastros. Rowan Ford nasceu em 11 de abril de 1998, na cidade de San Diego, Califórnia. Era a caçula da família e tinha 4 irmãos mais velhos. Desde pequena, era conhecida por seu jeito doce, educado e um pouco tímido, mas bastava se sentir à vontade para mostrar sua verdadeira personalidade. Uma menina alegre, curiosa e cheia de energia. Ela adorava brincar de Barbie, desenhar e inventar histórias com seus brinquedos. Sua cor favorita era rosa. Na escola, era vista como uma aluna gentil que se dava bem com os colegas e dificilmente se envolvia em confusões. Além da escola, Rowan também frequentava a Igreja Batista da comunidade. Familiares e amigos costumavam dizer que ela tinha um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente. Em 2007, Rowan tinha apenas 9 anos e vivia com a mãe Colleen Manson em Stella, uma pequena comunidade rural no estado do Missouri, onde praticamente todos se conheciam. Como muitas mães, Colleen fazia de tudo para sustentar a família. Ela trabalhava no turno da noite em uma unidade do Walmart, uma rotina cansativa, mas necessária. Enquanto estava no trabalho, quem permanecia em casa era seu marido David Spears, padrasto de Rowan. Pelo que foi divulgado durante a investigação, não existiam relatos públicos de que Rowan tivesse medo de David ou que houvesse conflitos frequentes dentro de casa. Colleen confiava nele para cuidar da filha durante as noites em que precisava trabalhar. Mas David não era a única pessoa que fazia parte da rotina da família. Havia também um velho amigo dele chamado Christopher Leroy Collins. Os dois se conheciam havia muitos anos e eram bastante próximos. Em determinado momento de 2007, Christopher passou por dificuldades e chegou a morar por alguns meses na casa da família. Durante esse período, Rowan criou uma certa familiaridade com ele. Como acontece em muitas famílias, ela passou a chamá-lo de Tio Chris, embora os dois não tivessem qualquer parentesco. Mais tarde, Christopher deixou a casa e foi morar em um trailer localizado na propriedade de sua família, na cidade de Wheaton, a poucos quilômetros dali. Mesmo assim, continuou visitando David com frequência. Para Juan, Christopher era apenas mais um adulto conhecido, alguém que fazia parte de sua rotina havia meses. A vida seguia normalmente. As aulas continuavam, os dias passavam tranquilamente e o fim de ano se aproximava. Na sexta-feira, 2 de novembro de 2007, tudo parecia absolutamente comum. Quando a noite chegou, Colleen se preparou para mais um turno de trabalho. Naquela tarde de 2 de novembro de 2007, David Spears e seus 2 amigos Christopher Collins e Nathan Mahurin passaram o dia trabalhando em uma fazenda da região. Depois do expediente, decidiram comprar algumas cervejas e seguiram para a casa de David. Os 3 passaram horas conversando, jogando sinuca e bebendo. Por volta das 20h30, Colleen saiu para cumprir mais um turno de trabalho no Walmart. Antes de sair, deu um beijo na filha e foi embora acreditando que Rowan estava segura. A menina já se preparava para dormir em seu quarto e permaneceria aos cuidados do padrasto. Com o passar das horas, a bebida acabou. Foi então que Christopher sugeriu que continuassem a noite em seu trailer, localizado na propriedade de sua família. Nathan concordou em levá-lo de carro e David resolveu ir junto. Nesse momento, David deixou Rowan completamente sozinha em casa. No caminho, os 3 ainda pararam para comprar mais bebidas. Já no trailer,
continuaram bebendo e fumando maconha. Depois de cerca de 1 hora, Nathan decidiu que era hora de ir embora. Como havia consumido álcool, preferiu dirigir por estradas secundárias para evitar uma possível abordagem policial. Primeiro deixou David em casa. Em seguida, voltou para sua própria residência, chegando pouco antes da meia-noite. Enquanto isso, Christopher permaneceu sozinho no trailer. Na manhã seguinte, pouco depois das 9 horas, Colleen voltou para casa depois de um longo turno de trabalho. Assim que entrou, percebeu que havia algo errado. O quarto de Rowan estava vazio. Sem entender o que havia acontecido, começou a procurar pela filha em todos os cômodos da casa. Logo depois acordou David e perguntou onde Rowan estava. Ele respondeu que a menina havia passado a noite na casa de uma amiga. Mas quando Colleen perguntou qual amiga era essa, David não soube responder. A explicação parecia estranha. Mesmo assim, ele insistia para que ela não chamasse a polícia imediatamente. Colleen saiu pela vizinhança procurando desesperadamente pela filha. Conversou com vizinhos. Chamou por Rowan. Procurou em todos os lugares que a menina costumava frequentar. Mas ninguém a havia visto. As horas passaram e o desespero só aumentava. Sem conseguir esperar mais, Colleen ligou para a polícia e comunicou o desaparecimento da filha. A ligação de Colleen deu início a uma grande mobilização na pequena cidade de Stella. Uma grande busca por Rowan começou. Investigadores, policiais e vizinhos se uniam na esperança de encontrá-la com vida. Mas conforme as horas passavam, algumas perguntas começaram a surgir. A primeira pessoa a ser ouvida foi David Spears, o padrasto da menina. Afinal, ele havia sido o último adulto responsável por Rowan naquela noite. David contou aos investigadores que acreditava que a enteada tivesse ido dormir na casa de uma amiga. No entanto, quando perguntaram qual amiga seria essa, ele não soube responder. Para os investigadores, aquilo não fazia sentido. Além disso, Colleen contou que queria chamar a polícia assim que percebeu o desaparecimento da filha. Mas David insistiu para que ela esperasse, dizendo que Rowan provavelmente apareceria em pouco tempo. Esse comportamento aumentou ainda mais as suspeitas. Durante os interrogatórios, os policiais perceberam que a versão de David mudava em diferentes momentos. Segundo um dos investigadores, ele foi confrontado diversas vezes por causa dessas contradições. Enquanto isso, outra pessoa também despertava o interesse da polícia. Christopher Collins. Christopher era amigo de David havia muitos anos. Inclusive, alguns meses antes, havia morado com a família, dormindo no porão da casa. Como ele também estivera com David na noite anterior, os investigadores decidiram conversar com ele. Christopher confirmou que os três haviam passado a noite juntos. Contou que trabalharam durante o dia, compraram bebidas, foram para a casa de David e, mais tarde, seguiram para seu trailer. Segundo ele, Nathan levou David de volta para casa, e ele permaneceu no trailer e foi dormir. Christopher também afirmou que nem sequer sabia que Rowan estava desaparecida até ser procurado pela polícia. Pouco tempo depois, ele voltou a conversar com os investigadores. Aceitou responder a novas perguntas, concordou em realizar exames investigativos e chegou a se oferecer para ajudar nas buscas pela menina desaparecida. Em uma patrulha pela cidade, o chefe de polícia de Clark Clinton foi abordado por Christopher. Os dois já se conheciam há cerca de 17 anos. Christopher então comentou sobre o desaparecimento de Rowan e disse estar tentando ajudar nas buscas. A conversa foi breve, porém algo chamou a atenção do policial. Mais tarde, Clark contou aos agentes do FBI que Christopher parecia diferente. Segundo ele, o homem estava visivelmente nervoso, agitado e não agia como costumava agir. A impressão foi tão forte que Clark entrou em contato com os investigadores
para dizer que acreditava que Christopher soubesse mais do que estava contando. As buscas continuavam. A comunidade permanecia mobilizada, e cada hora que passava diminuía a esperança de encontrar Rowan com vida. Então, na manhã de 9 de novembro de 2007, 6 dias após o desaparecimento, a investigação tomou o rumo que ninguém queria. Durante as buscas, equipes encontraram uma área de mata próxima à chamada Fox Cave. Apesar do nome, o local não era exatamente uma caverna, mas uma formação natural semelhante a uma cratera, escondida entre a vegetação e próxima à estrada. Foi naquele local que o corpo de Rowan foi encontrado. A menina estava usando apenas uma meia, e a descoberta confirmou aos investigadores que eles estavam diante de um crime. Pouco tempo depois, o laudo da autópsia confirmou que Rowan havia morrido por estrangulamento. A notícia abalou profundamente a comunidade. Durante 6 dias, familiares, amigos, voluntários e policiais haviam mantido a esperança de encontrar Rowan com vida. Agora, a prioridade da investigação era descobrir exatamente o que havia acontecido e quem era o responsável. Até aquele momento, David Spears continuava sendo um dos principais focos dos investigadores. O comportamento dele desde o início havia levantado questionamentos. Além de ter demorado para concordar que a polícia fosse chamada, ele também havia apresentado versões diferentes sobre alguns acontecimentos daquela noite. Enquanto isso, Christopher Collins continuava negando qualquer envolvimento. Ele afirmava que depois que Nathan e David saíram, ele permaneceu no trailer e foi dormir. Segundo sua versão inicial, ele só soube do desaparecimento de Rowan quando foi procurado pelos policiais. Na manhã de 9 de novembro, após a descoberta de Rowan, Christopher procurou novamente o policial Clinton Clark. Durante a conversa, ele foi informado de que a menina havia sido encontrada. Foi então que sua versão começou a mudar. Segundo os registros do caso, Christopher inicialmente continuou negando o envolvimento, porém, mais tarde, acabou confessando tudo. Ele admitiu que havia mentido e contou que tinha levado Rowan até o trailer enquanto ela ainda estava dormindo. Ele disse que enquanto ainda estavam no trailer bebendo, ele começou a ficar obcecado com a ideia de Rowan estar sozinha em casa. Então, assim que David e Nathan saíram, ele foi até a casa e pegou Rowan no colo, sem que ela acordasse, e a levou para dentro de seu trailer. Foi durante o abuso que ela acordou e tentou escapar, mas ele não deixou. A ideia era levar ela de volta para casa, sem que ela visse seu rosto. Mas ela o reconheceu e então ele decidiu tirar sua vida usando uma corda fina em seu pescoço. Christopher revelou detalhes que, segundo os investigadores, apenas alguém envolvido poderia conhecer. Ele contou também que depois do crime pensou em uma maneira de esconder o que havia acontecido queimando, mas desistiu por acreditar que chamaria muita atenção. Então, levou Rowan até uma área isolada, onde ela acabou sendo encontrada pelas equipes de busca dias mais tarde. Após a revelação de Christopher Collins, os investigadores voltaram sua atenção para David Spears. Até aquele momento, seu comportamento já havia levantado diversas suspeitas. Além de ter apresentado versões diferentes sobre os acontecimentos daquela noite, ele também demorou a aceitar que a polícia fosse acionada quando Rowan desapareceu. Pouco depois da descoberta de Rowan, David prestou um novo depoimento que surpreendeu até mesmo os investigadores. Naquele momento, ele assinou uma declaração na qual afirmava ter participado dos acontecimentos. Segundo sua nova versão, ao perceber que Rowan não estava mais na casa, ele foi até o trailer de Christopher. Chegando lá, presenciou o que estava acontecendo e, em vez de impedir, acabou participando dos abusos junto com Christopher. A declaração teve um enorme impacto na investigação e fortaleceu temporariamente
a tese de que os dois homens teriam agido juntos. No entanto, conforme a perícia foi concluída, novas evidências começaram a mudar completamente o rumo do caso. Os exames laboratoriais não encontraram material genético de David Spears que o ligasse diretamente ao crime. Por outro lado, os testes identificaram apenas o material genético de Christopher Collins, o que era compatível com a versão apresentada por ele em sua confissão de que havia agido sozinho. Diante dessas conclusões, a defesa de David passou a afirmar que sua declaração havia sido obtida sob intensa pressão durante os interrogatórios e que ela não correspondia ao que realmente havia acontecido. Com o avanço das análises e diante da ausência de evidências físicas que sustentassem as acusações mais graves, a promotoria decidiu retirar essas acusações contra David. Posteriormente, ele aceitou um acordo judicial e se declarou culpado por acusações menos graves relacionadas a colocar uma criança em situação de perigo e por fornecer informações falsas durante os primeiros momentos da investigação. Como resultado desse acordo, David recebeu uma pena significativamente menor do que a que enfrentaria, caso tivesse sido condenado pelas acusações iniciais. Em 2012, David foi sentenciado a 11 anos de prisão. Já Christopher Collins foi levado a julgamento separadamente. Durante o processo, a promotoria apresentou sua confissão, os resultados da perícia e as demais provas reunidas ao longo da investigação. Após analisar todo o conjunto de evidências, o júri o considerou culpado e Christopher foi condenado à pena de morte. Após anos de recursos na justiça, Christopher Collins teve sua execução marcada para o dia 3 de dezembro de 2024. Em sua última declaração por escrito, ele afirmou: "Certo ou errado, aceito esta situação como ela é. A todos que magoei nesta vida peço desculpas. Espero que consigam superar isso e seguir em frente. Espero vê-los no céu um dia." Para a família de Rowan, aquele momento não representava um fim para a dor. O vazio deixado jamais poderia ser preenchido. Ainda assim, sua irmã, Ariane Parsons, divulgou um comunicado dizendo que esperava que todos que conheceram e amaram Rowan encontrassem paz ao saber que a justiça havia sido cumprida. Rowan Ford tinha apenas 9 anos. Era uma menina gentil, alegre e cheia de sonhos. Sua história deixou uma marca profunda na pequena comunidade onde vivia e também na vida dos investigadores que trabalharam no caso. Mais de uma década depois, a justiça chegou ao fim de seu caminho. Mas para quem amava Rowan, a saudade permaneceu. E talvez essa seja a parte mais difícil de toda essa história. Entender que algumas perdas jamais podem ser reparadas.